estamos de volta com o nosso convidado de hoje, o maestro Silvio Viegas. Bom, maestro, a ópera estreia ali nos Estados Unidos nos anos 70, justamente num período, inclusive, de Black is Beautiful, Panteras Negras, então a revisão já começa ali, né? É verdade. Então, assim, houve umas, como eu falei, né, existiam algumas palavras de cunho racista que foram alteradas. Então, o texto sofreu uma alteração. A ópera começou a ser feita com cortes mais tradicionais, o que deu uma velocidade maior. E ela começou a ser aceita por ambas as partes. E, hoje em dia, é uma ópera super bem recebida. Apesar dela não estar ainda em domínio público, o que às vezes inviabiliza ou dificulta a realização dela, em função de todas as exigências que são feitas pelos editores, ela ainda é uma ópera muito apresentada, é uma ópera muito importante, mas eu tenho certeza que a partir do momento que ela cair em domínio público, ela será ainda mais apresentada. Mas a exigência principal não é dos cantores serem negros e não tem fundamento isso ou não? Não, tem total fundamento, não há dúvida nenhuma que há um grande fundamento em cima disso. Mas, por exemplo, como a gente está fazendo aqui, nosso elenco é totalmente negro, né? E a gente fica muito feliz de poder encontrar hoje no Brasil cantores brasileiros que consigam fazer uma ópera e segurar uma ópera como essa e fazer o elenco todo brasileiro é fantástico, né? Composto por cantores negros. Mas já foi um empecilho, né? Um obstáculo, já um foi dificultador, né? Sim, já foi um grande dificultador. E tem outra coisa, essa história se passa numa comunidade lá dos Estados Unidos no início do século XX, né? Uma comunidade pobre, que vive à beira do mar, que vive basicamente da pesca e da colheita do algodão, mas que é uma comunidade onde a polícia tem uma força enorme e subjuga os moradores ali de dentro, onde existe o tráfico de drogas, onde existe o poderoso que fica sempre com a menina mais bonita e gostosa da comunidade. Eu já ouvi essa história, não é? Então, assim, hoje em dia é o que a gente tem. Infelizmente, essa comunidade do início do século XX nos Estados Unidos é idêntica a qualquer comunidade que nós temos no Brasil em pleno século XXI. É uma pena que 100 anos depois a gente continue vivendo da mesma forma, a gente continue com os mesmos problemas sociais, ou até piores. E aí as pessoas nessas comunidades são brancas, negras. Exato. Então, assim, quando a gente traz essa realidade essa história para a nossa realidade da comunidade brasileira, hoje em dia você vai na Rocinha, é claro que a grande maioria ainda, infelizmente, é composta pela raça negra. Né? Mas nós vemos brancos, mulatos, pardos, índios, de todo tipo morando também então, nessas comunidades. Para representar essas comunidades não haveria essa necessidade de todos serem negros, né? E também, obviamente, como ela não está em domínio público, vai demorar um pouco para que a gente... Porque é caro. Fazer Porgy and Bess é caro. A gente tem que pagar royalties à família Gershwin, a gente tem que pagar royalties à editora que detém os direitos da partitura. Então, é uma ópera muito mais cara. É muito mais caro fazer Porgy and Bess do que fazer uma ópera de Verdi. Verdi, você compra a partitura, acabou. Pagou ali o valor daquela partitura e foi. Fazer Porgy and Bess é muito difícil. Ela vai cair em domínio público quando? Na Europa, ela já deve ter caído em domínio público por agora, nesses últimos anos. Nas Américas, ela só vai cair em domínio público em 2024, se eu não me engano. É bem para frente ainda. Então, a gente vai demorar ainda isso acontecer. Mas vamos falar da montagem mineira, então. Sim, montagem mineira. O que você gostaria de falar? Eu acho que o que é fantástico é isso. A gente traz a história para o Brasil, para uma comunidade totalmente brasileira, né? Então a gente vê de tudo ali, tem o bar, tem o traficante, tem tudo como acontece nas nossas comunidades. E a gente vê o dia a dia dessas pessoas, né? São vários muquifos, vamos dizer assim, vários quartinhos que tem ali, onde cada qual que vive nessa comunidade tem sua vida, leva a sua vida. E foi uma adaptação assim muito fácil de fazer, entre aspas, fácil nesse sentido, porque é algo muito natural para a gente, né? Então, quando o diretor Fernando Beccudo quis trazer a história para os dias de hoje, essa adaptação ela não sofreu nenhum tipo de grande dificuldade, né? Ela é facilmente adaptável à nossa realidade. E o que eu acho fantástico nessa produção
É o cenário da Desirê Bastos, que é fantástico, muito bem feito, muito inteligente o cenário dela. Como é que é a característica do cenário? É basicamente um grande galpão, onde temos ali toda a comunidade, os quartos, o bar da Maria. Então, a gente vê tudo acontecendo de uma forma muito rápida, muito inteligente mesmo. A palavra que eu gosto de usar para aquele cenário é realmente inteligente, né? Os figurinos da Sayonara foram fantásticos porque estão totalmente dentro desse conceito. A luz do Pedro Pederneiras enriquece isso enormemente. E a gente tem uma equipe técnica de maquiagem, de preparação de adereços. A Lara Tanaka. A Lara preparando o couro está extremamente bem preparado pela Lara. Então, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, o Coral Lírico de Minas Gerais, a Companhia de Dança faz um trabalho fantástico com o Cristiano, que é o diretor. E como é que foi para vocês todos trabalharem? Porque isso requer um super entrosamento, Sim, né? Requer um grande entrosamento, um ambiente de muito diálogo, que eu acho que é o mais importante. Então, o que se estabeleceu aqui foi um trabalho de conversa, de ver aonde vai, respeitar o limite de cada um, né? E estabelecer também um discurso que pudesse ser seguido. Porque a partir do momento que a gente começa a fazer cortes na partitura, esse discurso que seria o natural começa a sofrer alguns ajustes. Você precisa ajustar isso. Se você não tem um canal de diálogo muito aberto, muito franco e muito positivo com todo mundo, isso se torna praticamente impossível. Porque você falava, né, como que os alemães dão importância ao discurso. Mas é preciso realmente dar uma importância, né? Porque se cada um preparar de um jeito de fazer o seu trabalho individualmente, aí não funciona. Você perde a unidade, né? Então, a conexão é muito importante. E qual é a unidade? Você acha o fator de unidade de tudo isso? Eu acho que o fator de unidade dessa ópera é a diversidade. Porque essa é uma ópera que tem uma diversidade enorme de linguagens. Nós temos a ópera como uma estrutura real, mas na escrita nós temos folk music, nós temos jazz, nós temos a música gospel. Aliás, a religiosidade é algo muito presente na ópera e é muito presente nas comunidades, tanto americanas quanto a nossa. Existe uma força enorme da igreja evangélica dentro das comunidades atualmente. E a música gospel é a música da igreja evangélica, então tem tudo a ver. Hip hop também? Não. Não, o hip hop não entra. Acho que mais na postura, muito mais na gingado, postura, no gingado. E a gente, por exemplo, tem a cena da praia, que eles vão fazer um piquenique numa ilha, e começa com um grande batuque. É um grande batuque. Então, a dança, o movimento de dança que foi ensaiado pela companhia de dança tem muito a ver com hip hop. Então, existe é uma ópera extremamente atual. A pessoa que vai lá, ela não vai assistir uma ópera. Fala assim, eu não gosto daquele pessoal gritando. Não gosta? Que pena. Mas, de qualquer forma, você não vai ouvir isso. Você vai ouvir quase que um musical da Broadway. É muito interessante. Tem vários momentos onde você sente que você está na Broadway, ouvindo um musical da Broadway. E essa ópera tem canções fantásticas, como I Got Plenty, como Bess, You Is My Woman Now, e principalmente Summertime, né? Summertime, né? Agora, e a historinha mesmo, a história que liga tudo? O que é fantástico a história se passa basicamente dentro dessa comunidade e onde um aleijado, que é o Porgy, que é apaixonado por Bess, e Bess é a bonitona dessa comunidade que tem como namorado o Crown, ela se vê em um momento absolutamente sozinha, porque o Crown mata uma pessoa dessa comunidade, ele tem que fugir. E ninguém quer dar abrigo a Bess. A única pessoa que estende a mão a Bess é o Porgy. E começa, deste momento, uma relação entre esses dois personagens. Um casal completamente improvável. Bess é a mulher mais bonita da comunidade que começa a conviver com um aleijado, que é um mendigo de rua, que é o aleijado. Então, é um casal completamente improvável. Ela é uma mulher que não é má. Ela não é má, mas ela é seduzida pelas facilidades da vida. Ela é uma pessoa que usa drogas, ela é uma pessoa que sempre namorou o mais poderoso e bonito, né? Porque o Crown é o homem mais bonito também, é o homem mais forte, o mais alto, o mais forte, o mais poderoso. Então, assim, ela facilmente se cai, é seduzida pela facilidade da vida. Então,
E o Porgy não. O Porgy é um homem de excelente coração, de boa índole. E que vê nela a bondade. Ele enxerga uma Bess que existe dentro dela, Para além das aparências, né? mas que só ele consegue enxergar. Então chega um momento onde eles acabam se separando de novo, porque o Porgy mata o Crown para ter a Bess, só que ele vai preso. Não que ele tenha sido acusado, mas como testemunha. E a Bess, naquele momento de solidão, o Sporting Life, que é o traficante, fala para ela: vamos para Nova York comigo, eu vou te encher de seda e a gente vai morar numa cobertura na Quinta Avenida. E ela vai embora. Quando o Porgy volta, ele se vê sozinho, mas ele fala: não, eu vou atrás do meu sonho. Eu vou atrás dela, que eu amo. É uma bela história de amor, então. É fantástica. Fantástico, É muito uma história bonita, né? incrível, linda. Olha, eu queria te agradecer muito você ter vindo, ainda mais na época de estreia, assim como que você deve estar ocupado. Muito Prazer, obrigada, Miriam. viu? É um prazer estar aqui com você. E agradecemos vocês também que acompanharam até agora a nossa conversa, sempre renovando o convite, sexta-feira, às 2h15 da tarde. Até lá. Lembrando